Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fundo Imobiliário de Tijolo de Lajes Corporativas, o VINO11. Eu tenho visto aí muitos investidores começando a investir no VINO11, especialmente agora pelo fato dele ser um fundo de base 10 e ter ficado aí em um valor bastante acessível. Porém, o que muitas pessoas não percebem antes de investir no VINO11 é os eventuais riscos que esse fundo ele tem. E é fato que muitas pessoas elas têm preguiça de ler o relatório gerencial, de estudar, de pesquisar e saem muitas vezes investindo em fundos que estão passando por alguma dificuldade ou que vão passar por alguma dificuldade no futuro. Então esse vídeo é mais para vocês terem ciência, quem está pensando em investir no VINO11, dos eventuais riscos que esse fundo possa ter. Isso não quer dizer, pessoal, que você não possa investir no VINO11. Você pode investir, com o seu dinheiro você faz o que você quiser. A diferença é, invista ciente dos riscos. Isso não quer dizer que nenhum fundo tem risco. Todos os fundos imobiliários, por ser de renda variável, têm risco. Porém, alguns têm um risco bem maior do que outros. É o caso aqui do VINO11. Então vamos considerar aqui seus indicadores no site Status Invest. Depois vamos lá no seu último relatório gerencial conferir algumas informações relevantes. Primeiramente, podemos ver aqui que o VINO11 fechou a última sexta-feira custando R$ 9,08. Seu dividend yield no momento está de 8,52%. E nos últimos 12 meses ele se desvalorizou aqui um pouco mais de 10%. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial ainda não mudou. Ele está sendo considerado aqui o preço anterior, antes do desdobramento. Porém, eu fiz o cálculo aqui, o preço justo que poderíamos considerar do VINO11 é aproximadamente ali R$ 10,83. E se levarmos em consideração o seu preço atual de R$ 9,08 para o que seria o seu preço justo, o seu P sobre VP está de 0,83. Então é como se o VINO11 estivesse com desconto ali de aproximadamente 17% para o que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 900 milhões de reais, ele conta aqui com um pouco mais de 33 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 123 mil cotistas. Além disso, ele tem uma liquidez média diária de 972 mil reais. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 6,2 centavos. Só a título de referência, se formos comparar o VINO11 com o VIU11, que é um fundo bem parecido com ele, o VIU11 custa menos, está ali na faixa dos R$ 8,50 e tem um rendimento um pouco maior do que o VINO11, que está na faixa ali dos 7,2 centavos. E aqui nós podemos ver o seu histórico, né? Ele é um fundo que começou lá no final de 2019, logo aqui em 2020 veio a crise mundial de saúde. Apesar disso, ele conseguiu se manter muito bem aqui, ó, 2020 e 2021. Vindo aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial correspondente ao mês de julho desse ano de 2023, temos aqui algumas informações relevantes. Primeiramente, podemos ver que seu gestor é a Vinci. Ele, como eu já mencionei, é um fundo que teve início lá no ano de 2019, no final desse ano de 2019. Atualmente, ele tem aqui uma taxa de administração de 1,10% ao ano já, que seu patrimônio fica ali na faixa entre os 500 até 1 bilhão de reais. Ele também cobra aqui uma taxa de performance, que é 20% do IPCA, mais o spread de 6%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que o fundo possui prazo médio remanescente dos contratos vigentes de 8 anos. Então, se pegarmos todos os seus contratos atuais e fizermos uma média de duração deles ainda, vai ter uma duração ali de 8 anos. Então podemos ver que na sua grande maioria os seus contratos são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E é exatamente o que aqui mostra, né? Que 71% dos seus contratos atualmente são contratos atípicos, diferente dos contratos típicos, que são aqueles contratos com uma duração menor, geralmente aí 3 anos. Aqui podemos ver também que 73% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2027. Aqui no seu demonstrativo de resultados, podemos ter as seguintes informações. Podemos ver que o fundo nesse mês de julho, ele teve um resultado líquido de R$ 4.876.000 reais. E ele distribuiu aqui em rendimentos, em dividendos, o valor de R$ 5.135.000 reais. Então nota-se que nesse mês de julho, o VINO11 ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele realmente conseguiu distribuir. É como se ele tivesse gerado aqui aproximadamente 29 centavos e tivesse distribuído 31 centavos. Porém, devemos levar em consideração o seguinte, que ele tem aqui uma reserva acumulada
ainda não distribuída de R$ 4.646.000. Então ele usou aqui aproximadamente R$ 259.000 para poder conseguir pagar os 31 centavos em dividendos. Então ele tinha essa reserva aqui acumulada, usou esse valor de R$ 259.000 e a partir de agosto ele tem essa reserva aqui ainda acumulada para ele poder usar, Então ele tem aqui aproximadamente ainda 26 centavos de reserva acumulada para ele poder usar no decorrer do tempo aí, para ele assim conseguir pagar um rendimento legal, para ele conseguir manter assim os 31 centavos até o final desse ano. Ele tem condições, já que ele tem essa reserva aí ainda para ele poder distribuir. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que a gestora ela faz aqui uma estimativa de rendimentos até dezembro agora de 2023. A gestão ela menciona que os rendimentos devem ficar ali entre os 29 até 33 centavos. Creio eu que vai continuar aí nos 31 centavos até o final desse ano, já que ele tem, como eu mencionei, aquela reserva ali que ele pode usar. Nós podemos ver as seguintes informações. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo no final de julho era de R$ 900.600.000. As participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 1.349.000.000. Lembrando que as obrigações financeiras totalizam R$ 37,9 milhões, que compõem R$ 23,6 milhões em fundos referenciados DI. Ele tem aqui R$ 14,2 milhões em cotas de outros fundos imobiliários de investimento. Que se eu voltar aqui no site Status Invest, nós podemos ver quais são os fundos que atualmente o Vino11 ele investe. Aqui vocês podem ver os fundos que atualmente o Vino11 ele tem. São no total aqui 7 fundos imobiliários. Infelizmente, muitos deles não são muito bons, como por exemplo o XPPR11, o MGFF11, que eu também não acho muito bom esse fundo. Então podemos ver que a maioria aqui são fundos e fundos de lajes corporativas. Voltando aqui, nós podemos ver que atualmente também ele tem aqui obrigações de imóveis a prazo para ele poder pagar no valor de R$ 518 milhões. Então nota-se que ele tem assim uma dívida realmente muito grande. E aqui nós podemos ver quais são os CRIs, no caso os CRIs, que ele emitiu para que ele pudesse assim fazer a sua compra de alguns imóveis. E o que mais pesa aqui no Vino11, pessoal, é justamente essa compra aqui que ele fez, desse imóvel, dessa emissora de televisão. Ele tem aqui aproximadamente 364 milhões de reais para poder pagar por esse imóvel. Se ele não tivesse comprado esse imóvel aqui dessa emissora de televisão, ele estaria numa situação muito melhor, né? Ele teria sim uma alavancagem com respeito a esses outros 4 aqui, porém seria aí valores bem menores que ele tranquilamente conseguiria pagar. Porém, a sua complicação realmente foi essa compra aí que ele realizou, que ao meu ver foi uma péssima compra. E aqui nós podemos ver o seu cronograma de pagamento das suas obrigações. O que vai pesar realmente no Vino11 é esse ano aqui de 2024 e de 2025. Ele tem 2 coisas para poder pagar. Ele tem os juros e a correção monetária, que mensalmente são pagos pelo fundo, tirando como referência aqui o ano de 2023, de julho até dezembro, somente de juros e correção ele vai pagar aqui 18,1 milhões de reais. E ele tem também o principal, que é aquelas amortizações, onde nesse ano de 2023 o Vino11 vai ter que pagar aqui 16,3 milhões de reais. Porém, observe só o ano de 2024. Do principal, dos juros e correção monetária, ele vai ter que pagar aqui 42,3 milhões de reais. E do principal, as amortizações, ele vai pagar 44,3 milhões de reais. Porém, devemos nos lembrar que o Vino11, voltando aqui no site Status Invest, ele tem aqui um caixa de aproximadamente 33 milhões de reais. Exatamente isso, 33 milhões de reais. E esse 33 milhões de reais corresponde exatamente a isso que eu mostrei aqui para vocês, os ativos que ele tem como renda fixa e os fundos imobiliários que ele também tem. Ele pode assim vender a qualquer momento e poder usar esse dinheiro para poder pagar as suas dívidas. Então observe, no momento ele tem 33 milhões de reais, esse ano ele ainda vai ter que pagar 16 milhões de reais, então ele vai ficar assim com aproximadamente 16 ou 17 milhões ainda em caixa, porém em 2024 ele tem aqui 44 milhões de reais para poder pagar. Então você vê que ele não tem caixa para poder quitar a principal, no caso a amortização do ano de 2024. E 2025 também vai ser um ano muito pesado para dívidas que ele vai ter que pagar. Somente 2024 aqui entre os juros
e o principal, ele vai ter que pagar aproximadamente 86 milhões de reais. Então é muito dinheiro. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver alguns indicadores com respeito a esse fundo. Podemos ver, por exemplo, aqui o seu aluguel médio de contratos típicos por metro quadrado. Com respeito ao Vino 11, essa linha aqui azul, podemos ver que seu aluguel médio ele caiu de 96,6 em agosto de 2022 para 96,1 em julho de 2023. Podemos ver que sua taxa de ocupação média ela também caiu. Em agosto de 2022 estava de 98,9% e agora em julho de 2023 está de 94,9%. Então atualmente ele tem uma vacância assim de aproximadamente 5%. E com respeito à situação de calote, ele está de boa, né? Pelo menos nisso, os seus inquilinos têm pago mensalmente todos os seus aluguéis. Aqui nós podemos ver que no momento o Vino 11 ele tem participação em 10 imóveis que totalizam uma área de 86 mil metros quadrados. E aqui nós podemos ver o nome dos imóveis que atualmente o Vino 11 ele tem participação. Podemos ver aqui também que 71% dos seus contratos são contratos atípicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração maior, e 29% são contratos típicos, que são contratos com uma duração. Aqui ao lado também nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui especialmente empresas do setor de comunicação e mídia e do setor financeiro, além do setor de construção e serviços imobiliários. E os seus imóveis estão localizados lá na cidade de São Paulo, na sua maioria 69%, e no Rio de Janeiro 31%. Como eu já havia mencionado no início do relatório gerencial, a duração média dos seus contratos é ainda de 8 anos. Aqui nós podemos ver o vencimento dos seus contratos, né? Esse ano de 2022, esse ano de 2023 apenas 2%, 2024 1%, em 2025 vai ter uma quantidade aqui mais relevante, de 21%. Então devemos esperar para ver se os seus inquilinos atuais vão renovar o aluguel. E na sua grande maioria 74% a partir de 2027 em diante. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que o principal mês de reajuste dos seus aluguéis é o mês de dezembro. 65% eles são renovados. E na sua grande maioria, 87% dos seus contratos é usado o IPCA para poder fazer o reajuste, e em 13% é usado o índice IGPM. E aqui no finalzinho, pessoal, vocês podem ver a imagem de cada um dos imóveis atuais que o Vino 11 ele tem participação. Aí vocês podem ver a localização, os tipos de contrato, quem são os inquilinos, todas as informações que vocês precisam, vocês podem ter aqui nesse relatório gerencial. Então, como eu mencionei, tome cuidado com o Vino 11, não levem somente em consideração o seu valor acessível. Realmente ele tem um valor acessível, porém ele tem eventuais riscos, né? Vamos ter que esperar para ver qual é a solução que ele vai dar aí para a sua alavancagem. Ou ele vai ter que fazer uma nova emissão para ele poder pegar esse dinheiro, pagar essas dívidas que ele tem a partir de 2024, 2025, ou ele vai ter que vender algum imóvel para que assim ele consiga ter dinheiro também, recursos ali disponíveis para ele poder quitar essa dívida no decorrer do tempo. Então vamos esperar aí até o final do ano para ver qual a solução que a Vinci, a gestora do Vino 11, vai dar para essa questão da sua alavancagem. Então pessoal, depois deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o Vino 11. Vale a pena ou não vale a pena? Deixa aí que eu gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.